Olá, meninas e meninos, cá estou eu, e hoje o meu assunto é a pedidos. Uma menina pediu para eu falar sobre as missões, principalmente no Brasil, mas eu tenho que falar as missões em geral, que eram as missões, tá? Bom, é um tema muito delicado, mas vou tentar ser o mais imparcial possível, tendo como base documentos e fontes credíveis, ou mais credíveis, tá? As missões também tinham o nome de reduções. E o que eram? Bom, eram aldeamentos indígenas organizados e administrados pelos padres jesuítas no Novo Mundo. Não só no Novo Mundo, vocês vão ver, mas estou falando no Novo Mundo, como parte de sua obra de cunho civilizador e evangelizador. Então, essas missões tinham o objetivo de civilizar e evangelizar, tá? E de onde vem o nome jesuítas? O nome jesuítas vem da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica. A Companhia de Jesus foi fundada em 1534 por Inácio de Loyola, juntamente com outros companheiros padres também, tá? A Companhia de Jesus foi criada durante o contexto da reforma religiosa, sendo usada, então, como parte da reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo. Isso em 1534. O protestantismo começou em 1517, vocês vão ver. Então foi a seguir. Tá? Agora eu vou dar uma paradinha. A reforma que dividiu a igreja em católica e protestante teve como estopim as 95 teses de Lutero, vocês lembram muito bem, quando ele afixou numa igreja de Wittenberg, tá? Essas 95 teses eram como se fossem 95 críticas à igreja, mas ele sempre disse, ele morreu dizendo que ele não queria a divisão da igreja, ele não queria uma revolução, ele queria simplesmente o saneamento da igreja, tá? E a crítica maior dele, dessas 95 teses, foi a venda de indulgências, que eram as indulgências, era o perdão dos pecados. A pessoa pagava e ficava sem pecados. Eram vendidos por alguns membros da igreja, não se pode generalizar, tá? Bom, enfim, segundo analistas, essas teses tinham como objetivo debater, sanear, tá? Não a revolução como existiu. Dizem até que Lutero ficou muito mal por causa disso. Bom, mas isso é outra história. A controvérsia sobre as indulgências e outros atos, né, marcou, enfim, o início dessa reforma protestante. Como eu falei, iniciada em 1517. Agora, a reação da Igreja Católica frente a essa criação dos protestantes foi a chamada Contra-Reforma. Quer dizer, depois da Reforma Protestante, veio a reação da Igreja Católica, que recebeu o nome de Contra-Reforma. O que era a Contra-Reforma? Um movimento de contestação à Reforma Protestante, tá? Mas foi nesse contexto, né, depois das 95 teses, da divisão da Igreja, que foi fundada a Companhia de Jesus. Reparem, a reforma teve início em 1517. Em 1534, então, a igreja resolveu fundar a Companhia de Jesus com o objetivo, já falei, de delimitar, de combater o avanço do protestantismo, renovar a igreja, expandir e fortalecer o catolicismo. Esse era o objetivo da Contra-Reforma. Atualmente, vou falar, a Companhia de Jesus foi extinta? Não, atualmente ainda existe. Atualmente a Companhia de Jesus é uma das maiores ordens católicas do mundo, atuando
em mais de 130 países atualmente, sendo que o Papa Francisco é membro da Companhia de Jesus. Foi só uma parte. Agora, voltando para 1534, quando a Companhia de Jesus foi fundada, tá? Ela foi fundada em 1534 e foi aprovada em 1540 pelo Papa Paulo III. E quando os jesuítas, que eram os padres dessa companhia, né, foram realizar seu trabalho missionário e evangelizador, não foi só no Novo Mundo, não. Também foram para a Europa, a África e Ásia, tá? Bom, mas quem foi esse Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus? Era espanhol, de uma família muito rica e nobre, tá? Ele sendo o mais novo dos 13 filhos dessa família. E ele morreu, esse Inácio Loyola, em 1556, com apenas 45 anos, sendo canonizado como santo em 1622, tá? Bom, agora eu vou falar a atuação dos jesuítas no Brasil, né? A Companhia de Jesus no Brasil. Eles chegaram em 1549, tá? Num grupo de 6 padres liderados por Manuel da Nóbrega. Veio junto o primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Vocês sabem que o Brasil teve 3 governadores gerais, que era para unificar, né, o governo, né? Ter um chefe, como se fosse um presidente, né? Na época. Estava tudo muito dividido. Então, o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, veio junto, né, com Manuel da Nóbrega e com os primeiros jesuítas, com o objetivo, repito, de converter os nativos ao catolicismo. Esse era o primeiro objetivo, mas tinha outros. Bom, então, quando eles chegaram aqui, os jesuítas fundaram aldeias, tá, que eram verdadeiras comunidades cristãs, onde tinham como meta transmitir, além do catolicismo, também transmitir valores da sociedade europeia. Então, eles menosprezaram, né, a sua cultura indígena. Eles quiseram também, além do catolicismo, transmitir valores da sociedade europeia. Bom, nesses aldeamentos ou missões, os jesuítas produziam tudo para garantir seu sustento e dos jesuítas. E cresceu muito isso. Foi até considerado por muitos a exploração da mão de obra indígena nesse tempo que eles estavam lá dentro dessas missões. Só que nesses locais também havia escolas, oficinas de artesanato, cabanas, que eram a residência dos indígenas, capelas e a residência dos padres. Então, tudo isso havia nesses aldeamentos, tá? As missões, com o tempo, acabaram também servindo de abrigo contra a violência dos colonos que procuravam escravizar os índios. Estavam procurando escravos para a lavoura. Então, ali também serviram de abrigo para esses índios que estavam sob a proteção dos jesuítas, tá? Esses que queriam escravizar os índios eram os famosos bandeirantes, que entraram frequentemente em conflitos com esses padres da companhia dessas missões, tá? Bom, mas apesar dos índios trabalharem nessas missões, também na história foram marcadas pelo que sofreram em relação à sua cultura e costumes, como eu falei em cima, né? Eles foram, a sua cultura e costumes foi deixada de lado, e sim incluída a europeia. Então, eles foram amoldados nesses aldeamentos ou missões com a cultura europeia, que é uma das grandes críticas que existe até hoje, tá? Mas, passados anos, ocorreu a expulsão da ordem jesuítica do Brasil.
e de todas as colônias portuguesas. Isso ocorreu em 1759 e vou explicar por que se deu. Então, os jesuítas foram expulsos do Brasil e das colônias de Portugal. Tá. Essa expulsão se deu por ordem do famoso Marquês de Pombal, em 1759, quando ele era secretário do Estado de Portugal. Ele exigiu a extinção da ordem e a expulsão dos jesuítas do Brasil, como eu falei, das outras colônias. Mas quem era esse Marquês de Pombal? Ele não era rei, né? O nome dele era Carvalho e Melo, era seu nome. Mas por que ele teve deu essa ordem? Bom, vou começar do início. Ele era, né, secretário de Estado do rei Dom José I. E ele adquiriu amplos poderes para governar a partir de 1755. Sabe por quê? Por que ele virou o secretário-geral, aquele que se tornou o grande administrador do reino? Porque ele foi o grande divisor de águas de sua carreira. Sabe qual foi? O famoso terremoto que abalou Lisboa em 1755. Ele foi o que fez a reforma, a reconstrução da cidade, tá? Nesse terremoto, todo mundo sabe, em 1755, matou cerca de 12 mil pessoas só em Lisboa, mas há fontes que dizem que foram muito mais. Bom, então ele, pelo que fez depois do terremoto, ele ficou adquiriu amplos poderes, sabe? Ele ficou como se fosse o dono, né, de Portugal. Além dele ser o responsável pela reconstrução de Lisboa após o terremoto, também proibiu a escravização dos indígenas em 1757. E depois, anos depois, também em 1759, continuou. Decretou a expulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias portuguesas, tendo seus bens e propriedades confiscadas, quando a maioria foi leiloada, tá? Então, vai ocorrer um grande conflito entre Pombal e os jesuítas. O Pombal via os jesuítas como uma ameaça ao Estado, pelas inúmeras riquezas que adquiriram, além de seus interesses diferentes do Estado português. Eles eram autônomos, é como se fosse outro país que eles governavam. Então, os jesuítas passaram a ser vistos como uma ameaça ao Estado Central português. E no Brasil, o que aconteceu? Também surgiram divergências e críticas na condução do trabalho missionário. Já no século XVII, muitas reduções eram prósperas, ricas, desenvolveram, as missões brasileiras, um ativo comércio com as cidades e províncias próximas. Entre os produtos que eles criavam, comercializavam, até havia esculturas, instrumentos musicais, super diversificado. Então, diante dessa prosperidade, nas missões indígenas também ocorreram conflitos de interesses entre os donos, os colonos das vilas, que não estavam dentro dessas missões, com os missionários. Houve conflitos de interesses, sendo que às vezes esses conflitos eram até muito violentos. Então os colonos que ficavam fora, que muitos eram escravizados, que tinham que trabalhar, e os que estavam dentro dessas missões, né, ricas, e a parte do governo. E a Companhia de Jesus ainda existe hoje? Já falei que sim, ainda existe e segue uma vocação evangelizadora, atuando por meio da educação. As missões jesuíticas hoje, né, são locais, as missões jesuíticas antigas daquela época, que foram extintas, foram proibidas, hoje existem ainda as ruínas, que são locais históricos reconhecidos como patrimônio da Unesco.
E as ruínas dessas missões jesuíticas no Brasil estão, a maioria delas, localizadas no Rio Grande do Sul, tá? E também, atualmente, tem os colégios jesuítas, que são reconhecidos como centro de ensino muito relevante, tá? Bom, mas para terminar a aula, então vocês veem como é complexo isso aí. O antes, o durante e depois. Mas para terminar a aula, não posso deixar de falar dos 7 povos das missões, que fazem parte do importante capítulo da história do Rio Grande do Sul. Deram a origem a cidades prósperas, auxiliaram também na delimitação das fronteiras e enriqueceram, né, o grande folclore regionalista brasileiro, né? Os 7 povos das missões eram um conjunto de 7 aldeamentos fundados pelos jesuítas espanhóis no Rio Grande do Sul. Gente, é um pouquinho confusa essa aula, mas eu espero que vocês tenham entendido. Beijos!